Em menos de 20 dias, Alagoas registrou 76 mortes por Covid. E segundo o boletim da CESAL, somente neste mês foram registrados 430 casos da doença. E 40 deles são de crianças menores de 10 anos. Vou trazer as informações agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que vai nos atualizar sobre tudo isso. Cai por terra mais uma vez aquela história de que criança não pega Covid e que não corre risco de acontecer uma forma mais grave, não é isso, Maria? Exatamente, Wilson. A cada dia a gente vê situações como essa, né? O número de crianças grande com a síndrome de respiratória aguda crônica grave, né? Que tem atingido também essas crianças. Agora, por que esses números estão aumentando, né? Por que tantos casos? Eu vou conversar agora com o médico infectologista Renê Oliveira, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário. Isso é primeiro, doutor, para explicar, a síndrome ela é decorrente, pode ser tanto de Covid como também de outras doenças, como por exemplo a influenza. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, tá? São vários patógenos que podem causar síndrome. Desde a Covid, que é a mais comum nos últimos dois anos, até a influenza, né, que é a gripe comum. E nas crianças, principalmente nas crianças pequenas, alguns outros patógenos, como por exemplo o vírus sincicial, ele está muito presente nessa situação. Esses números a gente pode considerar alarmantes? O que eles nos dizem? Esses números, eles mostram uma tendência, tá? Nessa época do ano, o inverno, chuva, né, aglomeração também, né, as pessoas ficam muito próximas, as crianças ficam muito próximas, a transmissão desses vírus é comum. Por isso que nós precisamos vacinar as nossas crianças contra a influenza, né? Esse é um dos principais motivos. É uma tendência, mostra uma tendência de crescimento e estabilização. Se está crescendo, precisamos ficar atentos e procurar entender o que está acontecendo para dar uma resposta melhor do ponto de vista de tratamento. Porque esses pacientes eles vão precisar de internação e às vezes precisar também de uma unidade de terapia intensiva, né? E esses pacientes com a síndrome é porque ela evolui de forma muito rápida. A pessoa começa com sintomas leves e de um dia para o outro ele se agrava, precisando até mesmo de internação e ser entubado? Exatamente. A sintomatologia inicial é de uma síndrome gripal, que engloba todas essas doenças. Após os primeiros dias, que na maioria das vezes o paciente fica dentro de uma situação confortável, o paciente começa a ter um desconforto respiratório, fica com dificuldade para respirar, que é o que caracteriza essa síndrome. Então, os pais, as pessoas devem ficar atentas a esses sintomas de agravamento? Sim, aquelas crianças e os adultos também, os velhinhos, que apresentam quadros respiratórios que não caminham para uma evolução a contento, é necessário ter uma atenção maior, sim. E aí a gente reforça a importância da vacinação, tanto contra a Covid como também da influenza. Perfeito. Agora que estamos começando a vacinar as crianças pequenas, né, de 3 anos para cima, e principalmente os velhinhos também, atentar para esse detalhe, é fundamental a vacinação, tanto contra a Covid como contra a influenza. Ok, muito obrigada, doutor, pelas explicações. Então, só reforçando, quase 95% aí da síndrome respiratória aguda grave, esses casos, né, eles evoluem para a morte, né, esses casos mais graves. Daí a importância, então, dessa prevenção por meio da vacina para adultos e também crianças. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Agradeço ao doutor Renê mais uma vez pelas explicações importantíssimas. Mais uma vez comprovado de que a criança precisa receber a dose da vacina contra a Covid-19, tá? Então, acabar com essa história, nós temos uma adesão muito pequena, tanto da Covid-19 como também da influenza. As crianças precisam também ser vacinadas, como nós adultos. Lembrando que as crianças dependem da gente para serem vacinadas. Por isso, a responsabilidade é de você, papai, mamãe ou responsável. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações, tá bom?